Pessoal, boa noite a todos. Nós daremos continuidade à nossa série de estudos sobre o Espírito Santo. Temos estudado esse tema, que é a pneumatologia, a parte dentro da teologia que estuda a terceira pessoa da Trindade. Estamos estudando a pessoa e a obra do Espírito Santo. Já estamos nos dons espirituais e especificamente falando sobre o dom de línguas. Então nós vamos continuar a nossa série. Esse é o nosso 26º estudo e hoje o tema é a prática do dom de línguas em 1 aos Coríntios. Então hoje nós vamos ver agora o apóstolo Paulo orientando sobre a prática do dom, beleza? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 14, vamos iniciar com o versículo 1. Então acompanhe comigo. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Vamos orar? Vamos falar com Deus e pedir a orientação dele. Senhor, nós pedimos ao Pai que através da tua palavra lida, explicada, ó Deus, e meditada nela, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ajude a desvendar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor mesmo já nos revelou na tua palavra, como regra de fé e prática para a igreja, e que vivamos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado na tua palavra. Venha nos dar entendimento, abençoe todas as pessoas que estão neste momento acompanhando conosco esse estudo. Que o Senhor visite as suas necessidades, fale ao coração de cada um e que possamos guardar no nosso coração a tua palavra para não pecarmos contra o Senhor. No dia a dia da igreja, na vida da igreja e principalmente, ó Deus, na prática dos dons espirituais. Nós te louvamos, te agradecemos e é no nome de Cristo, ó Pai, que nós oramos ao Senhor. Amém. Deus. Pessoal, no capítulo 14 de 1 aos Coríntios, veremos agora, de fato, a prática do dom de línguas e as orientações apostólicas que o apóstolo Paulo dá à igreja, entendemos ser a forma correta da manifestação desse dom no meio da igreja. Então nós teremos a orientação apostólica, como esse dom deveria ser manifesto, ou praticado dentro da igreja no contexto lá de Corinto. Então nós teremos toda esta orientação apostólica. Sempre lembrando que a Bíblia é a nossa única fonte e nossa única orientadora para qualquer assunto referente à doutrina da igreja, enfim, a todas as coisas relacionadas à nossa vida com Deus, A gente precisa ter a Bíblia como a nossa única fonte. E o apóstolo Paulo vai nos trazer orientações como apóstolo, com toda a sua autoridade apostólica, sendo inspirado por Deus. Então ele vai nos falar como o dom espiritual de línguas deveria ser praticado dentro da igreja. Então, qualquer prática espiritual precisa ter a Bíblia como fonte. E é isso que nós vamos analisar nesse exato momento. Todo o capítulo 14 de 1 aos Coríntios, para extrair da Bíblia o ensino acerca da prática do dom de língua. Então, nosso primeiro ponto é: o dom de profecia é maior que o dom de línguas. Então, nós vamos entender o que esse primeiro ponto quer nos ensinar. Acompanhe na sua Bíblia, no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então vamos lá. Vamos começar com o versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O apóstolo Paulo, começando o seu assunto, ele vai trazer todo o panorama da prática do dom de línguas dentro da igreja,
E o apóstolo Paulo já faz a ressalva que o amor, que nós estudamos no estudo passado, lá no capítulo 13, ele deve preceder aos dons. Então ele já começa. Segui o amor e procurai com zelo, e ele começa a falar dos dons. Então, depois que a gente entende, ou que a gente entendeu sobre o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo, agora sim que nós devemos procurar os dons espirituais para praticá-los em benefício da glória de Deus e do nosso próximo. Porque os dons servirão de edificação aos irmãos em Cristo. Então Deus nos concede dom para edificar o outro. Então os dons é sempre para prestarmos um serviço a Deus, a sua glória, mas ao irmão principalmente, né? Mas aí ele diz, olha, entendam primeiro a natureza do dom, né? O dom precisa ser feito dentro da perspectiva do amor, mas ele diz que o principal dom de todos não é o dom de línguas. Que o principal dom, na verdade, é o dom de profecia ou o dom de profeta. Ele, na verdade, anseia que todos na igreja tivessem o dom de profetizar, não falar em outras línguas, né? Muito diferente da ênfase pentecostal. Dentro do meio pentecostal é o inverso. Eles dão ênfase à manifestação de línguas e não ao dom de profecia. Mas o apóstolo Paulo já nos diz, já nos dá maior importância aí ao dom de profecia e não ao dom de línguas. Versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende e em espírito fala mistérios. Aí aqui no versículo 2, o apóstolo Paulo vai explicar por que o dom de profecias é superior, é mais importante que o dom de línguas. E ele vai explicar a diferença entre os dons. Então, esse versículo ele é usado pelos pentecostais para sustentar que esta língua falada, esse dom de línguas, na verdade, é uma língua celestial ou uma língua de anjos, que só Deus entenderia. Por isso que ela é misteriosa. Então ele vai usar o versículo 2, eles vão usar o versículo 2 para justificar isso, né? Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então, para o movimento pentecostal, esta língua ela realmente não é para ser entendida. As pessoas vão balbuciar palavras que não dá para entender, sem sentido nenhum, porque elas estão falando a Deus e não a homens, né? Por isso que esta língua é misteriosa. Mas vamos fazer algumas considerações em relação ao versículo 2. Né? Primeiro, aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo não está falando de um dom de línguas diferente do dom que se manifestou lá em Pentecostes. Então nós estamos falando do mesmo dom. O que aconteceu em Pentecostes, aquele dom lá de línguas, é o mesmo dom que está acontecendo na igreja de Corinto. É a manifestação das mesmas línguas de Atos 2. Segunda consideração, o apóstolo Paulo usa a mesma palavra grega usada por Lucas lá em Atos 2. Lucas escreveu o livro de Atos. E o apóstolo Paulo, aqui em Corinto, vai usar a mesma palavra grega, que é glossa. Então, quando ele está falando aqui de outra língua ou desse dom de línguas, ele está usando a palavra glossa, que significa idioma inteligível, um idioma humano, uma língua humana, uma língua já conhecida, né? Sem contar que tem um detalhe interessante. No versículo 2, fala assim, pois quem fala em outra língua não fala a homens. Mas o termo outra, não tem no texto original. A frase melhor fica assim, pois quem fala em língua não fala a homens. Né? Então não tem nem essa questão de outra língua, para dar a entender que seja uma língua diferente da língua humana. Essa palavra outra não tem no texto original. Isso é um erro da nossa tradução. Né? O que significa então a palavra mistério? Pois quem fala outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala em mistérios. O que significa essa palavra mistério? Essa palavra, como alguns vão sustentar o movimento pentecostal, é mistério porque é algo misterioso, é algo celestial, é algo sobrenatural. Por isso que só Deus entende.
porque é uma língua que não é uma linguagem humana, mas é uma linguagem de anjos, uma linguagem celestial. Eles vão falar que esse dom de língua são línguas de anjos, sustentando aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, como se essa língua fosse uma língua de anjos, mas não pode ser, porque a palavra grega é a mesma lá de Atos 2, e já vimos lá em Atos 2 que esta língua não é uma língua celestial, uma língua de anjos, mas é uma língua humana, é glossa a palavra, né? Então, não seria misterioso nesse sentido, de ser algo celestial, sobrenatural. Por isso que esta língua não tem compreensão. Por isso que não dá para compreender o que essa língua diz, porque ela é misteriosa. Mas essa palavra misteriosa ou mistério significa simplesmente aquilo que estava escondido, desconhecido, agora é revelado, manifesto, dado a conhecer. Então, através dessa língua, Deus revela algo que estava em mistério. Então, através desta língua, desse dom, Deus fala algo que estava escondido, mas agora revelou. Então, quando se fala com esta língua, na verdade, algo está sendo revelado. Por isso que o apóstolo Paulo vai enfatizar na questão da interpretação daquilo que se fala através desta língua diferente, né, esta outra língua. Então, a palavra mistério nada mais significa do que isso. Essa palavra mistério, para falar de mistério, de algo misterioso, ela aparece 28 vezes no Novo Testamento. E sempre com esse sentido, de algo que estava escondido, agora foi revelado, né? Por que só aqui em 1 aos Coríntios ela teria um significado diferente, de algo estranho, de algo celestial, de algo que ninguém nunca ouviu falar, de algo que ninguém sabe o que é. Por isso que é uma língua, por isso que fala em mistério. Não é esse o sentido que o texto nem a palavra traz, né? Então o apóstolo Paulo explica para a gente que quem recebe esse dom de falar em outra língua precisa também interpretá-la. Não adianta apenas falar esta língua diferente, porque se não interpretar, ela de nada será útil. Então, para que todos conheçam o que aquela pessoa está falando, para a edificação da igreja, a pessoa precisa interpretar. É o que ele vai falar no versículo 5. Acompanhe aí. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, é necessário sim compreensão daquilo que se está falando através desta língua diferente, desta língua que não é a língua que a pessoa fala, ou que os ouvintes estão ouvindo ali, tem familiaridade. Porque senão, ela não vai ter utilidade nenhuma. Esse dom vai ter utilidade para quê? Se não tem ninguém que interpreta. Olha aí o versículo 13 do capítulo 12. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, desculpa, eu li o versículo errado. É o versículo 13 do capítulo 14. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Então, o versículo 13 é do capítulo 14. O que o apóstolo Paulo está falando aí? Que o portador do dom de línguas, que fala em uma outra língua que as pessoas não conhecem, ele precisa orar. O versículo 13 do capítulo 14 fala isso. Para que ele possa interpretar aquilo que ele fala, as suas palavras. E é interessante que, a partir disso, o que o texto também nos deixa aí perceber? Que não há garantia também de quem está falando aquela língua diferente esteja compreendendo o que ele está falando. Então, até essa edificação pessoal que a língua, o dom de língua traz, que o apóstolo Paulo vai falar, que se não tem intérprete, a pessoa edificou a si mesmo. Até isso não tem muito significado. Olha aí o versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, se não tem intérprete, há apenas uma edificação pessoal. Mas até essa edificação pessoal não é muito significativa. Por quê? Porque a própria pessoa não teve uma compreensão intelectual daquilo que ele falou. Ele falou, mas nem ele entendeu o que ele falou. Então, que edificação isso tem?
se a Bíblia afirma que há uma edificação pessoal, nós só podemos entender que esta edificação não alcança o intelecto. Eu não consegui compreender o que eu disse, mas é apenas uma edificação que alcança outras faculdades do ser humano, as emoções. Só isso. Você ali é movido pelo Espírito a sentir e a perceber que você foi um instrumento de Deus para a manifestação de um dom. Apenas, né? Uma experiência, um relacionamento com Deus pelo Espírito Santo, mas que não serviu ali de muita coisa, né? Então o apóstolo Paulo segue, irmãos, reafirmando para nós que o dom de profetizar é superior ao dom de línguas por causa dessas questões. Se não há intérprete, como compreender o que a pessoa está falando? Então, o dom de língua só é útil se existir intérprete para aquela língua. Então vamos ver aí. O apóstolo Paulo segue o seu argumento. A partir do versículo 6 até o versículo 11. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação ou de ciência, ou de profecia ou de doutrina. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem entendimento. Olha que interessante. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Então, novamente, o argumento do apóstolo Paulo é dizendo: o dom de língua só é útil se ele servir para edificar a igreja, não apenas ao portador do dom. De 12 a 19. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então havia uma busca por parte da igreja de Corinto por dons espirituais. Mas o apóstolo Paulo, olha, já que vocês desejam tanto os dons espirituais, procurem aqueles que servem para a edificação da igreja. Versículo 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Está falando daquela experiência pessoal, né, que a própria pessoa é edificada. Mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E, se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu, de fato, dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Por isso que ele disse o que disse lá no versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, o dom de profetizar tem muito mais utilidade na igreja, porque quem profetiza, edifica, exorta e consola. O dom de língua, se não tiver intérprete, ele serve apenas para uma edificação pessoal, que nem tão significativa é, que nem a pessoa entendeu o que ela disse, tá? Agora, irmãos, o apóstolo Paulo vai explicar o real significado do dom de línguas, tá? Para que se manifestou esse dom de línguas? A partir lá de Atos 2, nosso segundo ponto. Sinal de juízo e graça. Do versículo 20 ao versículo 21. Acompanhem comigo na sua Bíblia. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito:
Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Vamos lá. O que o apóstolo Paulo agora faz? Ele conclama primeiramente, aí no versículo 20, a igreja de Corinto a ser uma igreja mais madura e compreender toda a revelação de Deus dentro da história da redenção e qual é o lugar do dom de línguas para a igreja naquele contexto. Então ele está dizendo o seguinte, olha, para que vocês entendam de fato qual é o significado do dom de línguas, vocês precisam crescer. Vocês precisam ter uma compreensão de adulto e não de criança. Aí ele cita o profeta Isaías. Isaías 28, de 11 a 12, que ele cita aqui. Nós já estudamos esse texto. E o profeta Isaías está se embasando em Deuteronômio. Nós já vamos citar o texto que ele afirma aqui. Por isso que ele fala, está escrito na lei, porque o profeta Isaías está citando a lei, mas é uma citação de Isaías. Nós já estudamos esse texto de Isaías, tá? Deus falando através do profeta que ele traria juízo sobre Israel e a manifestação de uma língua estrangeira seria sinal de juízo para Israel, como fruto da sua desobediência. Afinal, a nação de Israel, nos dias de Isaías, e isso vem durante a história, quebrou a aliança deuteronômica. Então, eles quebraram a aliança. Eu vou ler aqui Deuteronômio, capítulo 28, versículo 49. A gente já estudou esse texto. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. O profeta Jeremias vai citar a mesma coisa, falando sobre o juízo de Deus sobre a nação de Israel, porque a nação desobedeceu a lei. Né? Obediência gera bênção, desobediência, consequência. Jeremias 5,15 diz assim: Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que ele fala. Né? Aí no versículo 22, o apóstolo Paulo vai explicar para nós por que o dom de língua se manifestou. Por que essas línguas estranhas, né? Estranha, para quem não conhece, é estranho, realmente. Versículo 22. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então o apóstolo Paulo agora está explicando para nós o real significado do dom de línguas. Então ele fala, olha, a língua que se manifesta, que é estranha, diferente da nossa, primeiro é um sinal de juízo para o incrédulo. Quem é esse incrédulo? O judeu. Porque eles ouviram a mensagem de Cristo, não compreenderam e rejeitaram Jesus como Filho de Deus. Não creram em Jesus. Então, a língua ela se manifesta para aplicar o juízo, porque eles ouvem, lembra lá de Atos 2? As pessoas estavam ouvindo aquelas línguas e elas compreendiam sim, por um momento, mas por um outro lado, os judeus não compreenderam a mensagem. Porque para compreender o que a língua estranha está sendo dita, alguém precisa interpretar. Se não há intérprete, a pessoa não pode crer naquilo que está sendo falado, né? Então, agora, essas línguas, elas representam isso, é sinal de juízo, porque agora o evangelho de Cristo está sendo pregado, não mais para a nação de Israel, agora para todas as nações. E quem é judeu fala uma outra língua que não está compreendendo o que os outros estão falando, né? A não ser que haja intérprete. Então, o apóstolo Paulo agora, ao falar das línguas, ele diz, olha, a língua estranha é um dom espiritual que primeiro é sinal de juízo para o judeu, tá? Porque agora ele não vai compreender mais, porque ele teve a sua oportunidade. Mas para o crente, quando há interpretação, é de edificação para o crente, porque ele creu em Jesus, ele está crendo naquela mensagem que está sendo falada através daquela língua. Lembra, lá em Atos 2, quando eles falaram em línguas,
E através, né, da manifestação do dom do Espírito, eles conseguiram compreender, eles disseram que eles compreenderam das grandezas de Deus. E Pedro depois vai explicar sobre Jesus. As grandezas de Deus que eles estavam falando era sobre a obra de Cristo. E eles creram naquele momento ali. Só que o apóstolo Paulo começa a falar, olha, a língua, o dom de língua, para o judeu, ela é sinal de juízo. Mas para o crente, não. 23 a 25. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Lembra que aconteceu lá? Eles chamaram até as pessoas de bêbados, lá em Atos 2? É disso que o apóstolo Paulo está falando. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, e ele por todos convencido e por todo julgado, torna-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: o dom de línguas, falar em outra língua, para o judeu é sinal de juízo, porque ele não está compreendendo nada, a não ser que haja intérprete. Então, do que adianta ficar falando em língua na igreja? Se tiver um incrédulo ali, ou um judeu, ou um indouto, alguém que não tem conhecimento da fé de Jesus, de Deus, ele não vai compreender nada, porque está falando em língua e não tem intérprete. Agora, se alguém profetizar, ou seja, se alguém ser um profeta, porta-voz de Deus, falar das grandezas de Deus, explicar a palavra de Deus, todos entenderão. Então, eles, através da palavra, da profecia explicada, ele vai reconhecer o seu coração pecador, vai se arrepender e vai entregar a sua vida a Cristo. Foi o que aconteceu em Pentecostes. Lá em Pentecostes, os que ouviram a mensagem, eles puderam compreender o que aquelas línguas estranhas estavam falando. Então eles entenderam a mensagem, se converteram a Cristo. E isso o apóstolo Paulo está dizendo que é o dom de profecia. O dom de profetizar é explicar a palavra de Deus. Nós já estudamos o dom de profecia, que é simplesmente ensinar a palavra já revelada, ser porta-voz da palavra revelada de Deus. Né? Por isso que lá em Pentecostes tivemos um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Por isso que deveria ter ordem no culto, porque o dom de profecia é maior que o dom de línguas. Nosso ponto 3 aí. O dom, ele traz união e não confusão. Vamos ver aí no versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. De novo, olha que interessante. Sempre o apóstolo Paulo batendo na tecla. Edificação. Nos cultos, quando a igreja fosse se reunir para adorar a Deus, eles sim deveriam utilizar os dons espirituais para a edificação de todos e com muita ordem. É isso que ele está falando no versículo 26, 27 e 28. Isso do capítulo 14. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou, quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então o apóstolo Paulo é muito claro, né? O dom de línguas, ele sempre deve estar ligado ao dom de interpretação. É isso que o Paulo está dizendo. Se vai falar em outra língua, que haja intérprete. Se não tiver intérprete, fique calado, que é melhor, né? Que sirva só para a sua edificação pessoal. Então, novamente, o apóstolo Paulo vai enaltecer o dom de profecia e vai diminuir em grau de importância o dom de línguas. 29 a 33. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podemos profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. No dom de profecia há ensino. Por isso que
a profecia aqui não é uma revelação nova, não é uma revelação direta de Deus. Não, é a explicação da palavra já revelada. Ser unicamente porta-voz da palavra de Deus. A gente já estudou esse dom, por isso que eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, né? Porque todos podemos, versículo 31, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Né? Então, a profecia, no dom de profecia, ou dom de profeta, essa profecia é ensinada. Por isso que as pessoas aprendem e são consoladas. Essa profecia, como eu já disse, nada mais é do que a compreensão da palavra de Deus revelada. O que Pedro fez, lembra Pedro lá explicando a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus revelada? Ele cita várias passagens dos profetas. Versículo 36 do capítulo 14. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio ela exclusivamente para vós outros? Então, falando do dom de profecia, ele está vinculando esse dom à palavra. O apóstolo Paulo está falando, olha, vocês acham que a palavra de Deus se originou em Corinto? Ela já está sendo revelada e ensinada há muito tempo à igreja. Então, vocês precisam se utilizar dela, porque ela já é revelada. Por isso que esse dom é superior ao dom de línguas. Versículo 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Procurai esse dom. Mas não proibais em falar em outras línguas. O apóstolo Paulo não está anulando o dom, que nesse exato momento ele é necessário, ele tem um significado, mas ele não está incentivando a buscar o dom de línguas. Pelo contrário, ele está pondo muita regra, caso haja que seja assim. E enaltece o dom de profecia, né, o dom de profeta. Então, diante disso tudo, o que nós estamos verificando? Nós verificamos, então, que o dom de línguas, nos dias atuais, não cabem de nenhuma utilidade. Por quê? Lá nos primórdios, no primeiro século, o dom de línguas, primeiro ele serviu de sinal de juízo aos judeus, como já vimos, e ao mesmo tempo um sinal de graça para os gentios. Por isso, a gente viu aqui, né, a manifestação do Espírito repetindo em vários lugares, e os gentios sendo abençoados pelo Espírito com esse dom, falavam em outras línguas, interpretavam, mostrando que os gentios também receberam do Espírito de Deus. Então, eles estavam sendo inseridos na família da fé, né? Então, o poder sobrenatural de Deus também estava se manifestando no meio dos gentios. E o dom de língua serviu para mostrar isso, porque foi a grande manifestação do derramar do Espírito em Atos 2. Então, eles estavam falando em outras línguas e falavam das grandezas de Deus. Isso se repetiu em vários momentos, que a gente já leu aqui. Em Samaria, na casa de Cornélio, qual outro episódio? Não vou lembrar aqui de cabeça, mas a gente já estudou isso aqui. Né? Então, o dom de língua serviu lá naquele momento para sinal de juízo e sinal de graça, porque os gentios estavam sendo incluídos agora. Deve-se lembrar também, irmãos, que a distribuição dos dons espirituais levava também em conta a sua utilidade naquele tempo. 1 Coríntios 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Né? Então, o dom ele se manifestava de acordo com a necessidade. Isso é um dos argumentos sobre o caso de Corinto. Porque, como foi a primeira carta escrita falando sobre os dons espirituais, quando se repete o assunto de dons espirituais, nós não encontramos em outros textos bíblicos, como Romanos 12, Efésios 4, 1 Pedro 4, falando de dons espirituais que foram manifestos aqui na igreja de Corinto. Então, tudo leva a crer que alguns dons aqui de Corinto não foram repetidos, porque eles não foram úteis em outros momentos da história da igreja. Né? Assim como o dom de apóstolo. Lembra que a gente estudou o dom de apóstolo? O dom de apóstolo cessou, porque entendemos que os apóstolos foram apenas em número de 12. Matias, substituindo Judas Iscariotes,
e o apóstolo Paulo sendo o apóstolo dos gentios. E encerrou. Eles morreram, cessou o dom apostólico. Assim também nós entendemos que o dom de línguas cessou, porque entendemos que dentro da história da redenção não mais há utilidade do dom de línguas, porque ele não serve mais de sinal de juízo para os gentios, nem de sinal de graça para os gentios. Sinal de juízo para os judeus e nem sinal de graça para os gentios, porque os gentios já estão inseridos. Isso já é claro, né? O mundo já foi evangelizado e isso já é algo que faz parte do dia a dia da igreja já. Isso já foi manifesto na igreja e a igreja já recebeu isso há muito tempo, né? Para aqueles que entendem existir uma utilidade do dom de línguas nos nossos dias, a gente pode usar o argumento que uma comissão da IPB, da nossa igreja, decidiu sobre esse assunto. Olha só que interessante o que esse documento fala. Sobre aqueles que falam, mas o dom de línguas pode se manifestar nos nossos dias? Se Deus quiser, pode. Mas olha só a consideração, mas não entra muito em acordo com a utilidade desse dom. Mas olha o que esse documento da IPB afirma. Abre aspas. Se houvesse uma grande utilidade para o dom de línguas e de interpretação na história da igreja, né, dos nossos dias, por que não identificá-lo no árduo e penoso trabalho de levar a palavra de Deus, a profecia, uma vez por todas entregue aos santos, a povos de línguas estranhas de todas as épocas? Fecha aspas. Então, sabiamente, a comissão acaba usando, olha, se há uma continuidade do dom de línguas, por que não entender através de homens capacitados por Deus para traduzir a Bíblia, através de um trabalho árduo, com muito esmero, precisa ter muito conhecimento, um dom de Deus realmente para dominar as outras línguas, né, para poder traduzir a palavra, né, a profecia, para que todos os povos conheçam a Jesus, né? Que é o grande objetivo que o dom de línguas tinha, revelar a Cristo. Né? Foi isso que o apóstolo Pedro nos explicou lá em Atos 2. Então, irmãos, que Deus traga a nós a busca sempre dos melhores dons para a edificação da igreja. Né? Então, que Deus nos abençoe. Nós vamos acompanhar depois no grupo da igreja, né? Se os irmãos tiverem alguma dúvida. Hoje nós estamos encerrando, então, sobre o dom de línguas. Tá? Nós já fechamos aí a questão do dom de línguas, ficamos muito tempo. Agora nós vamos ver alguns estudos falando sobre o agir do Espírito Santo ou a relação do Espírito Santo com várias outras atividades dentro da igreja. Tá? E o nosso próximo estudo será o Espírito Santo e a mente. Qual é o papel do Espírito Santo em relação à mente humana? O que o Espírito Santo realiza na nossa mente? Qual é uma das obras que o Espírito Santo realiza dentro da igreja? Então nós vamos ver isso, o poder que o Espírito Santo tem e age na nossa mente. Tá bom? No mais, que Deus nos abençoe. Nós vamos orar novamente, agradecendo a Deus. Senhor, que o Senhor nos dê a compreensão adequada da manifestação dos dons, os dons que permanecem, ó Deus, no nosso meio, nos nossos dias, que sejam buscados pelos membros da igreja, para a edificação da igreja, para o socorro, para a assistência, para a manutenção dos nossos irmãos, fisicamente, materialmente e principalmente espiritualmente. Como o apóstolo Paulo, que busquemos o melhor dos dons, que é o dom da profecia. O dom, Deus, que revela a Cristo a todos, a salvação, através do ensino da Tua palavra. Nos ajude, nos ensine cada vez mais e abençoe a todos que puderam, Deus, acompanhar conosco esse estudo. E é no nome de Cristo que nós oramos a Ti. Amém, Deus. Irmãos, Deus abençoe a todos, né? Até a próxima.